easy life. Get stuck in it. You're alright. Aprendi a acertar primeiro, mas acertar firme com bote certeiro. E sem compaixão, o cobra cai e nunca morre. Eu sou o Miguel, de frente se você pode. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir sessão spoiler à história de God of War Ghost of Sparta, meus amigos. Eu espero que vocês gostem, estamos trazendo na ordem. O próximo então é a última história aí da franquia de God of War. E a gente vai reagir em live. Verdade. E vai trazer pra vocês, tá? E outra coisa também que eu queria falar pra vocês. Eu tenho uma dúvida. A gente tava pensando em cortar o vídeo, o 4, meus amigos, o 4, porque ele tem 2 horas e alguma coisa. Em 2 partes, pra ficar melhor pra vocês, beleza? Daí a gente vai trazer uma parte e depois traz a outra pra vocês. Logo em seguida. Logo e em comenta seguida. o que vocês acham, se vocês acham isso uma boa ideia ou não. Ou que é o traz vídeo tudo. inteiro, tipo 2 horas mesmo. Porque se a gente for upar esse vídeo aí, tomara que a internet não dá zica, né, meus amigos? Acho Porque que não sabe dá como zica, que é a né? plataforma, 2 horas de vídeo, no máximo sempre tirar umas 4 horas aí pra deixar ele upadinho, bonitinho pra vocês, beleza? Tamo junto, abraço. Tá, isso é de menos, meus amigos. Eu espero que vocês gostem, se puder deixar o like pra fortalecer e compartilhar ajuda pra caramba também, tá bom? Então, sem mais delongas... Já deixa aquele like pra fortalecer, gente. Já tive sim. Pra não perder nada, que aqui. É melhor que Então, aí, bora então. mais um vídeo. Bora, meus Mídia amigos. física para todas as plataformas Ansioso é na agora. MC Presents. E na PSN Games BH Eita, você ele é encontra jogos obra. em mídia digital para Play 4, Play 3 e Xbox One. E aí galera do canal Duzão do Game, sejam bem-vindos à sessão spoiler de God of War Ghost of Sparta, a última sessão spoiler aqui da saga God of War. Top. Finalmente estamos chegando ao final aí da saga, né? Ao final entre aspas, porque vocês sabem que a saga na ordem cronológica termina no God of War 3, mas vocês sabem que eu contei na ordem primeiro da trilogia principal, que foi God of War 1, 2 e 3, e agora pra finalizar a saga eu contei do Ascension, Chains of Olympus e agora Ghost of Sparta, tá certo? Então, pra você ter um entendimento completo do que tá acontecendo aqui no God of War Ghost of Sparta, eu recomendo que você assista a sessão spoiler de God of War 1, Ascension e do Chains of Olympus, tá certo? E um pouquinho, o comecinho aí da sessão spoiler de God of War 2. Então tá aí o tempo necessário que você precisa assistir na sessão spoiler de God of War 2 pra entender quando que a saga chega aos eventos de Ghost of Sparta, tá bom? Então não deixe de assistir esses vídeos aí e esse pouquinho do God of War 2 pra depois vir pra cá, tá certo? Então caso você queira saber qual é a história do God of War Ghost of Sparta, eu recomendo que você se sente, porque lá vem a história. Oh, glória. Após se tornar o deus da guerra no final dos eventos de God of War 1, Kratos vai ao submundo novamente em busca de Ambrosia. Vocês se lembram desse fruto? Que os deuses haviam feito um concurso deixando doentes os parentes de seus escolhidos para que eles batalhassem entre si em busca da fruta que seria usada para curar esses parentes. Que Calliope ficou doente, então Kratos conseguiu a cura com a Ambrosia. Então, Kratos vai atrás dela novamente, pois ficou sabendo que alguns discípulos de Ares, ou seja, um grupo de fiéis ao falecido deus, estavam à procura de Ambrosia na tentativa de reviver o antigo deus da guerra. Após várias aventuras e matanças, Kratos chega ao local do fruto, que estava guardado dentro de um monstro gigante chamado Giggs, que era um dos 3 hecatônquiros. Ao destruir a fruta, Kratos mata esse bichão também, pois era a Ambrosia que o mantinha vivo. Esse bicho era malvadão, viu? Ele queria dominar o mundo e tudo mais, por isso que Kratos o matou, tá? Com isso, o fantasma de Esparta frustra os seguidores de Ares e volta para o seu trono no Olimpo. Isso acontece nos eventos das HQs de God of War, chamadas de God of eu não War sabia não Comics. que tinha. Se vocês tiverem o Agradeço. interesse de ler, tem Eita, link na descrição para pega, todas mané. elas em português do Brasil, tá bom? Então não deixe de ver lá. Que da Ghost hora. of Sparta começa exatamente após os eventos da HQ, onde Kratos começa a ter visões do seu passado, mais exatamente de sua mãe. Com essas visões, Kratos sentiu que deveria ir até o templo de Poseidon no reino de Atlântida, e que de alguma maneira lá ele encontraria a solução para essas visões. Junto de servos espartanos, ele arruma um navio e embarca rumo à cidade de Atlântida.
Na mitologia original, Atlântida era um reino em uma enorme ilha que ficava no Oceano Atlântico e era, de longe, o reino mais próspero de toda a Grécia. Mas de toda essa riqueza veio a ambição, e com isso o exército atlante passou a guerrear e dominar outras cidades gregas, tomando suas riquezas. Com as vitórias que vieram, a inocência do povo atlante deu lugar ao orgulho, vaidade, luxo, corrupção e desrespeito com os deuses. Poseidon, puto com a atitude de seu povo, convocou os deuses para juntos planejarem uma punição ao reino. Decididos, lançaram diversos desastres naturais na cidade, como terremotos e maremotos. O castigo foi tão grande, mas tão grande, que em apenas um dia a cidade inteira de Atlântida afundou nos mares do oceano e desde então nunca mais foi vista, e nem sequer um habitante de lá sobreviveu para contar a história. Já em God of War, o reino de Atlântida é praticamente a mesma coisa, próspero e dominado por Poseidon. Porém, ele afunda de um jeito diferente, e vocês vão ver ao longo do vídeo. Na embarcação, uma estátua de Atena se comunica com Kratos e o aconselha a não continuar sua jornada. Caso contrário, ele iria descobrir coisas que não gostaria de saber e nem deveria. O deus da guerra ignora os avisos da deusa e logo em seguida seu navio é invadido por criaturas marinhas, chamados de tritões. Eles foram enviados por Poseidon, que queria impedir Kratos de ir até Atlântida. O fantasma de Esparta batalha com eles, mas é surpreendido por um monstro marinho gigante, chamado de Scylla. Existem muitas versões desse monstro na mitologia original, e a mais comum é de que ela era originalmente uma ninfa do mar que vivia a ser cortejada pelos navegantes que passavam pelo Estreito de Messina, que é um estreito do mar Mediterrâneo. Porém, um dia, um homem chamado Glauco se apaixonou por essa ninfa. Ela, inocente, não sabia o que fazer e teve medo, assim correu pelos mares se escondendo em tudo que é canto, até que Glauco não a encontrasse mais. Apaixonado, ele decidiu ir à ilha de uma das bruxas do mar, a temida Circe, para pedir a ela um feitiço ou uma magia que fizesse com que a ninfa se apaixonasse por ele. Porém, a bruxa era apaixonada por Glauco e com raiva e ciúmes envenenou a fonte onde Scylla se banhava. Com o veneno, Scylla se transformou em um monstro que possuía 6 cabeças de serpente na cintura. Com medo, ela correu para Glauco, que agora não mais a amava, devido à sua aparência monstruosa e seus bichinhos assassinos. A pobre Scylla, antes uma linda ninfa, agora se entristeceu por ser um monstro do mar, e com isso teve raiva, muita raiva. Assim, ela se dirigiu de novo ao seu estreito para aterrorizar e matar qualquer navegante que cruzasse o seu caminho. Já em God of War, a Scylla lembra bastante a Hydra que o Kratos enfrentou no primeiro jogo da série, e aparentemente é apenas um monstro do mar mesmo, sem essa de que era uma ninfa e tals. Kratos enfrenta a criatura, sendo jogado para fora de seu navio e caindo na costa de Atlântida. Após uma batalha árdua, ele consegue assustar o monstro, que foge. Com isso, ele adentra a cidade e consegue chegar até o tal Templo de Poseidon. Para sua surpresa, a única pessoa que estava no templo era sua própria mãe, Calisto. Kratos não sabia que ela estava viva esse tempo todo. Para ele, ela já tinha morrido faz muito tempo. Os dois conversam e Calisto conta para seu filho que Deimos, o irmão de Kratos, estava vivo e sendo mantido prisioneiro no domínio da morte. Segundo ela, a única maneira de Kratos encontrar o seu irmão era achando um item importante no templo de Ares, que ficava em Esparta. Somente com esse item ele poderia ter acesso ao domínio da morte. Confuso, Kratos pergunta o porquê de tudo isso e como exatamente o seu irmão estava vivo. Why? Why would you do this? Your father forbid me to tell you. My father? Who is my My father? father? Oxe. Contar para Kratos quem era o seu pai, Calisto se transformou em um monstro. Isso aconteceu porque o próprio Zeus a proibiu de contar a verdade para Kratos e jogou essa maldição nela para caso ela decidisse abrir o bico. Kratos enfrenta sua mãe e, infelizmente, a mata.
teve jeito, hein? Finally, I am free. I am free. Find your brother, Kratos. Go to Sparta. Find Deimos. He needs you. Mother! What have I done? No caminho para sair de Atlântida, Kratos é atacado mais uma vez pela Scylla e cai na água, se segurando no monstro. Essa briga acaba o levando para uma parte subterrânea de Atlântida. Tentando sair de lá, Kratos acaba se encontrando com a Titanide de lava, Terra. Essa Titanide não existe na mitologia original e foi criada propriamente para o jogo. Aquele local onde Kratos estava não era exatamente uma parte subterrânea, e sim um vulcão presente em Atlântida, e a Titanide era justamente o núcleo desse vulcão. Ela pede para Kratos libertá-la e diz que, em troca, lhe daria o seu poder. Sendo assim, Kratos a liberta e suas espadas passam a emanar uma mistura de fogo com lava, as deixando bem mais fortes. Porém, como Terra foi liberta, o vulcão passou a entrar em erupção. Kratos corre para sair de lá e mais uma vez é impedido pela Scylla, porém dessa vez ele finalmente mata o monstro. Ele consegue fugir do vulcão, mas ao se levantar, percebe a tamanha catástrofe que havia causado. A cidade de Atlântida estava afundando. The battle with Scylla had shaken the very foundation of Poseidon's kingdom. Atlantis was sinking. But that mattered little to the ghost of Sparta. No caminho para sair do reino, ele é abordado pelo mesmo velhinho que o desenterrou em God of War 1. O velhinho, que na verdade era Zeus, que Kratos não sabia disso e tal, o aconselha a não ir atrás de Deimos, pois isso só lhe traria ainda mais dor e a sua própria perdição. Como de costume, Kratos ignora os conselhos de alguém e continua sua jornada. Ele consegue sair de Atlântida e no caminho de volta a Esparta se depara com uma mulher meio demônio matando um soldado espartano. Essa mulher era Eninis, filha de Thanatos, o deus da morte, e estava matando todos os soldados espartanos que encontrasse no seu caminho, tentando saber onde Kratos estava. Na mitologia original, ela era a personificação do ódio dos mortos. Ao passar por algumas montanhas, Kratos acaba enfrentando Eninis. No meio da luta, ela se transforma em um corvo gigante, e o deus da guerra se pendura nela, fazendo ela cair e em seguida a matando. Mulher, o cara é sem compaixão de Cobra Kai. Total. Por muita sorte e coincidência, o local da queda de Kratos foi ao ladinho de Esparta. Ele adentra a cidade, onde é recebido com alegria pelos espartanos, exaltado como todo-poderoso deus da guerra. Ele chega em frente à sua casa, onde se lembra de sua infância com Deimos e como os dois treinavam juntos. Kratos, como sempre, era implacável e ensinava fervorosamente o seu irmão a ser um guerreiro digno. Como eu contei na sessão spoiler de God of War 1, certo dia, Ares e Atena invadiram Esparta à procura do guerreiro marcado da profecia. Eles pensaram que Deimos era esse tal guerreiro e o sequestraram, o deixando no domínio da morte. Lembram-se que havia uma profecia de um guerreiro marcado que acabaria com o Olimpo, certo? Deimos nasceu com uma marca de nascença, e com isso, os deuses acreditaram que ele era o menino da profecia. Mal sabiam que haviam cometido um grande erro. Após se lembrar desses eventos, Kratos segue o seu caminho. Para chegar ao templo de Ares, Kratos passa pelas prisões de Esparta, e lá mata um discípulo leal a Ares.
Ao chegar no templo, alguns espartanos estão derrubando a estátua do antigo deus da guerra para colocar uma do fantasma de Esparta no lugar, agora que ele era o novo deus. O protagonista adentra o templo e se depara com um espelho, onde uma ilusão sua de quando era pequeno aparece. Ele, entre aspas, luta contra essa ilusão, a jogando contra o espelho várias vezes até quebrá-lo. No meio do espelho estava um item chamado de o Crânio de Keres, que era a chave que dava acesso ao domínio da morte. Porém, essa entrada ficava em Atlântida. Portanto, para acessá-la, Kratos deveria retornar à cidade, que agora estava submersa. Antes de sair de Esparta, ele é abordado por um capitão espartano, aquele mesmo de God of War 2, que lhe entrega um escudo e uma lança, as mesmas armas que Kratos usava em sua infância quando treinava com Deimos. Agradecido, o deus da guerra continua sua jornada. No caminho de volta à Atlântida, Kratos passa por um local conhecido como o Desfiladeiro da Tristeza, que eram rochedas cheias de lava e tudo mais. Enquanto passava por ali, ele se deparou com o rei Midas. Para quem não sabe, na mitologia original, o rei Midas da Macedônia foi agraciado por Dionísio, o deus do vinho, com o poder de transformar tudo que tocasse em ouro. Porém, esse poder era muito, podemos dizer, literal. Não importasse o que ele tocasse, virava ouro. Comida, água, chão e até a sua própria filha. Apavorado com o poder, ele implorou que o deus lhe retirasse tal dom. E o deus, que era bastante bondoso, o aconselhou a banhar tudo o que havia transformado em ouro com água de rios e riachos. Então, com um jarro, ele banhou tudo o que havia transformado em ouro, inclusive a sua filha, e tudo voltou ao normal. Porém, ele ainda continuou com o poder em suas mãos, mas pelo menos agora sabia como reverter o efeito. No jogo, após transformar a sua filha em ouro, ele começou a enlouquecer. Tanto que, ao olhar um rio de lava, ele teve uma alucinação pensando que era o rio Estige e tentou tocá-la, o que causou a perda da sua mão. Mas isso também transformou aquela lava em ouro, e nada bobo, Kratos se interessou pelo tal poder. Com isso, ele pega o rei Midas e o joga na lava, transformando tudo em ouro, o que foi o passaporte para o fantasma de Esparta sair daquele local. O deus da guerra finalmente chega até uma embarcação espartana e veleja até a Atlântida, mas, no lugar da cidade, agora havia um grande redemoinho. Ao tentar adentrá-lo, vários monstros marinhos invadem o navio, matando os espartanos. Em seguida, uma chuva absurda de raios e trovões começa, afundando o barco. Kratos cai na água e, consequentemente, em algum lugar da submersa Atlântida. Ele se levanta e faz seu caminho, ativando alguns mecanismos que o levariam à entrada do domínio da morte. Após obter sucesso, ele usa o crânio de Keres e finalmente adentra o domínio. The domain of death. A dark netherworld, nestled between the land of the living and the realm of the dead. A purgatory, ruled by the god of death, Thanatos. Após passar por muitos desafios e enfrentar muitos inimigos, Kratos finalmente encontra o seu irmão e o liberta. Brother, you are safe now. Shit! You let this happen to me. You were supposed to protect me. Did you think I would forget? Did you think I would forgive? I will never forgive you, brother. Deimos cansou de tanto esperar Kratos e, devido à sua insanidade depois de tanto tormento, decide atacar o irmão. Kratos percebe que a única maneira de pará-lo era ou o matando ou o deixando vencer. E ele escolhe a segunda opção. Fight me! I hate you, Kratos. Nossa. You
Deimos espanca Kratos e logo em seguida é capturado por Thanatos, o deus da morte, que pula abismo abaixo com o irmão do protagonista. O deus da guerra se levanta e também pula. Ele cai em um precipício e o escala, salvando o seu irmão que estava pendurado. Caraca, ainda salvou, mano. Depois tomou umas bolachadas. A Spartan never lets his back hit the ground. Right, brother? I will not lose you again, Deimos. Come! The fight is not over. Os dois irmãos se entendem e Kratos convida Deimos a ajudá-lo a enfrentar Thanatos, lhe dando seu escudo e lança. Unidos, eles enfrentam o deus da morte, que recua e se transforma em um monstro gigante. Porém, em um momento onde Kratos precisava de ajuda, Deimos se sacrifica e acaba sendo morto por Thanatos. Com certeza. Deimos! Kratos se enfurece a um ponto nunca visto antes e desce o cacete em Thanatos, que de tanto levar porrada volta à sua forma normal. Sendo assim, o deus da guerra mata o deus da morte. Your brother suffered because of you. Toma, receita. Your fate lies in the hands of Olympus, ghost of Sparta. Kratos pega o corpo morto de Deimos e o leva para o topo das Colinas do Suicídio, a mesma que ele tentou se suicidar em God of War 1. No topo dela estava o coveiro, que já havia cavado uma cova para Deimos. Kratos joga o seu irmão nela e se despede, indo para o bico da colina. Ele pensa em pular, mas recua, e Athena aparece, pronta para promover Kratos a se tornar um deus por completo, ou seja, finalmente imortal, pois ele ainda era meio mortal, meio deus. Com essa transformação, ele seria tão poderoso quanto qualquer outro deus do Olimpo. Nossa. Porém, ele se recusa. Is this all a game to you, Athena? É um jogo pra você, Athena. Fala. It is not over, Athena. The gods will pay for this. Que da hora, que da hora. Forgive me, brother. E esse é o final de God of War Ghost of Sparta. Após os créditos, o jogo mostra o coveiro enterrando a mãe de Kratos. É possível ver mais uma cova, e o coveiro diz que aquela era justamente para Kratos. Como vocês sabem, o coveiro é Zeus, e nesta cena podemos perceber que, indiretamente, ele estava matando seus parentes um por um. Ares, Deimos, Calisto, Kratos seria o próximo,
e foi em God of War 2. Como vocês todos já sabem, isso se devia ao fato dos pecados da Caixa de Pandora terem sido liberados após ela ser aberta por Kratos, e o medo tomou conta de Zeus, fazendo ele temer que alguém, algum dia, poderia tomar o seu trono. Por isso, ele começou a agir desse jeito, tirando do caminho todos os seus possíveis herdeiros. Mas o seu plano falhou, pois em God of War 2, Kratos escapou do submundo com a ajuda dos titãs e em God of War 3 causou o fim do Olimpo e de todos, completando a sua vingança. Acho que eu tava brincando. E esse é o final da saga God of War aqui no canal. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da saga God of War aqui no canal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se eu esqueci de alguma informação, se eu dei alguma informação errada, comenta. Caraca, meus amigos, olha, topzera demais. Esse aí foi... Verdade. Tipo... Como que eu posso dizer? O fim de uma parte da história. É, verdade, tipo, de todos esses vídeos que a gente reagiu, e acredito que vai vir outro dando início a outra história. Dando início a uma continuação da história. O 4, né? 2018, né? O último que vocês estão falando. Ufa, foi mal, meus amigos. Então, mas eu gostei, achei sensacional. A parte que ele reencontra a mãe dele. Mano, e esse Zeus, ele é foda, porque, mano, ele não queria de jeito nenhum que o Kratos soubesse que ele era filho dele. Ele era filho dele. Jogou uma maldição, mano, na mãe dele. Na mãe dele. E o final aí é tenso, hein, mano? Que ele vai matando um por um. Vai matando um por um. Dos seus parentes. E tal, outra coisa, meus amigos, na parte da mãe dele, foi foda porque, mano, como ele jogou a maldição, ela não conseguia falar, ela se transformou num bicho. Mano, ele não teve opção, mano, não teve opção. Mas foi muito triste porque ele não queria fazer isso, mano. Sim, depois que ele pega ela e tal. Mas mano. pelo menos, tipo, ela tava livre no final, né? Daí Uma vem a coisa bichona também. também, né? Que bichona? Que ele dá poder pra ele virar, tipo, mais overpower de todos mesmo. Não morrer, Daí ele ser vai e imortal, recusa, né? mano. Então, aí, meus amigos, uma coisa que eu até comentei no meio do vídeo, ele é amaldiçoado mesmo, mano, porque, tipo, todos os parentes dele morrem. Morre. Todos. Ele mano, vai, até recupera dó. o irmão. Ele salva alguém e morre. Aí, tipo, meu Deus, o cara é... Salvou o irmão, daí o irmão começa a arrebentar ele, daí depois ele vai e coisa, daí daqui a pouco vai e o cara morre de novo. Daí o outro lá faz a cova lá e tem outra cova pra ele. Mas no final só tem a cara do Kratos, assim, ó, tipo, vou pegar que ele um conseguiu, puro, né? Que ele já conseguiu, né? Fazer tudo que prometeu e acabou com outra tudo. coisa também eu achei foda também, aquele maluco lá, que ele tudo rela e vira ouro. Nossa, bizarro. Mano, que foda, hein? Até a filha dele também. Aí pra fazer voltar ao normal é só jogar água. Né? Só jogar. Outra coisa também, a gente não sabemos, amigos, se tinha as HQ. E é muito bom, Sidão, mano. Mano, é um dos o melhor vídeo que eu já vi, mano. Sim. De história, assim, foi o do Sidão, mano. Ainda bem que vocês indicaram pra gente. Aí, ó, bastante coisa a gente vai aprendendo, meus amigos. Verdade, gente, eu nem fazia ideia que era de HQ a história de God of War e era da DC ainda. Da DC, mano. Que foda, hein? Adorei o mano, vídeo. que universo top, Os vídeos eles são bem explicativos, tô bem ansiosa pra última parte porque deve ter muita informação e nossa, topzera. Topzera, meus amigos. Bom, agora é com vocês. Exatamente, gente. Comenta o que achou, comenta como a gente falou aí no início do vídeo, se vocês vão querer o vídeo de 2 horas dividido em 2. Verdade. Ou se vocês querem completo, tá? Deixa nos comentários, espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui, E gostou desse muito vídeo, obrigada pelo seu like. pelo seu feedback. Tamo junto, Então, até o próximo vídeo.